Eu morava em São Paulo, vim morar no Rio de Janeiro, a rotina ficou quase toda em função da novela, eu comecei a estudar mais, então muita coisa mudou. A exposição mudou. Eu não sei, a impressão que eu tive quando eu cheguei, eu entrei na Globo e eu vi aquele mundo lá dentro, eu fiquei, ai meu Deus, tô com medo de entrar aqui dentro. Aí é aquele momento que você tem que dizer, não, força, vai. E aí foi difícil porque a Keila ela é uma personagem que tem muitas camadas, então eu tive que estudar mesmo, sentar, ter persistência, assim, mas tive muito apoio, desde preparação, direção, do autor, o elenco, então tudo convergiu pra dar certo. A Keila, ela é uma menina muito impulsiva, né? E ela vai lá e faz. Ela não pensa muito nas consequências das atitudes dela. Ela vem me ensinando a refletir um pouco mais, a ter mais consciência do que eu faço, do que eu faço pode ter consequências. Ela me faz refletir mais. A gente se parece, sim. Eu acho que essa irreverência da Keila, essa alegria, essa espontaneidade dela, a gente se conecta muito nesse lugar. Eu fazia faculdade de publicidade e aí fui morar um ano fora do Brasil, e quando eu tava voltando eu fiz uma viagem pela Europa e assisti alguns musicais em Londres. E aí lá eu assisti Wicked e o Rei Leão. E aí quando eu saí de lá eu fiquei, meu Deus, eu acho que é isso que eu quero fazer. Porque eu sempre fui bailarina e eu sabia que eu cantava. Eu não fazia aula de canto, mas eu sabia que eu cantava. E aí foi um momento que eu vi, nossa, tem como fazer essas coisas ao mesmo tempo. E aí eu fiquei com vontade de desenvolver essa parte de atuação também. Quando eu voltei pra minha casa, que eu morava em Porto Alegre na época, eu comecei a investir nisso, ao mesmo tempo que eu continuei a minha faculdade de publicidade. Eu me mudei para São Paulo no início de 2016. E aí eu comecei a fazer aula de teatro musical na escola. Porque a princípio era isso que eu queria, né? Aí eu comecei fiz a aula, comecei a fazer o curso, entrei para uma peça de teatro musical, fiz teste, passei. Aí, nessa escola, tinha um cartazinho, assim, dizendo que ia ter testes para um produto da Globo e que ia ter uma produtora de elenco lá procurando jovens, adolescentes, acho que era 16 a 20 anos, ou 16 a 22 anos, uma coisa assim. E os perfis. E eu tinha 24 já. Aí eu conversei com a coordenadora da escola, ela falou, ai, vai aqui, né? Aí eu vou. Aí eu fui, aí a produtora me chamou para um workshop, eu fiz esse workshop e depois passei por 4 testes e passei. Mas foi, assim, no início fui super despretensiosa, inclusive porque a bateria de testes que eu fiz com meninas que eram negras. Aí eu olhei e falei, caramba, então não deve estar nem no perfil da personagem, não sei, de repente. E aí, no final das contas, aconteceu. Foi bem rápido, assim, foi bem surpreendente. A cada teste que eu passei, que eram com câmeras, com o diretor, eu saí do teste, nossa, como foi legal fazer isso. Eu comecei a me encantar por aquilo ali. Já era. Apaixonei. Pra mim é muito claro que o meu trabalho, eu trabalho pra ser atriz, eu não trabalho pra ser famosa. Isso pra mim é muito claro na minha cabeça. E essas consequências, eu sei que vai acontecer. Mas sabe que nem tem acontecido tanto, assim, eu acho que eu fico tão imersa no meu trabalho, a minha rotina é tão casa, trabalho, casa, de vez em quando praia, de vez em quando um barzinho, que eu nem sou tão abordada na rua, ainda não vivi muito essa coisa da fama. Às vezes eu fico super feliz quando eu sou, porque eu gosto de ser reconhecida pelo meu trabalho. Eu entendo que isso é bom. Interpretar a Sally Bowles do Cabaré. Musical é uma coisa que eu amo e que eu sinto vontade de voltar a trabalhar. Eu fiz uma peça só. Sinto muita vontade.
E eu tenho vontade, na verdade, de experimentar todos os tipos de linguagens possíveis. Eu gostaria ainda de trabalhar com cinema, trabalhar com teatro, porque eu só trabalhei com teatro infantil, gostaria de trabalhar com teatro também. Mas musical tem esse que é uma paixão assim da minha vida, o cabaré, que eu estudei na faculdade, eu fiz trabalho. Eu tenho 3 nomes que são minhas grandes referências, que é a Liza Minnelli, a Audrey Hepburn e a Judy Garland, que é a mãe da Liza Minnelli. Elas são tipo minhas divas inspiradoras. Mas aqui no Brasil, eu admiro muito a Fernanda Montenegro. E hoje em dia uma das grandes inspirações para mim é meu pai, Lúcio Mauro Filho, que me ensina todos os dias. É uma troca diária, assim, tá com ele em cena é sempre uma aula. Quando eu vejo que eu tenho cena, eu e ele, eu fico, yes! A Keila, na verdade, ela é uma menina super autêntica, né? Ela nunca tinha esses problemas. Foi em um momento na vida dela que ela parou e se questionou sobre o peso dela. Que bom que passou já, mas ela passou por um momento bem complicado, tomou remédio sem prescrição médica. E eu já passei por isso. Não foi na minha adolescência, foi quando eu era um pouquinho mais velha. Mas eu cheguei num momento que eu olhei pra mim e falei, acho que não é isso, não tô me sentindo bem com o meu corpo, eu quero dar uma emagrecida. E sempre isso foi um diálogo muito aberto na minha casa. Eu tenho um diálogo muito bom com os meus pais, né? E aí eu falei pra minha mãe, mãe, não tô feliz, vamos pro médico, vamos fazer dieta. E foi assim, foi super simples, eu não tive muito problema com isso. Eu acho que por causa desse diálogo que eu tenho dentro da minha casa com a minha família, porque a gente não tem muito tabu lá. Sempre me apoiaram muito. O meu pai, ele é engenheiro, então ele sempre foi o que foi um pouco mais difícil de convencer. Ele sempre foi mais questionador, na verdade. Ele sempre me dizia, por quê? Você tem certeza? A minha mãe era mais tipo, tá bem, é isso, vamos lá, mas vamos estudar. Sempre me deu muito apoio. O meu pai era a consciência, assim, será que vamos... Mas os dois sempre quando eu dizia pro meu pai, é isso, pai, é isso que eu vou fazer, aí ele aceitava. Porque tudo na minha vida foi meio assim, quando eu quis morar fora eu disse isso, as 2 vezes que eu quis morar fora eu disse, eu quero, eu vou. E é isso, tá bom. Em Israel eu morei 1 ano e em Nova York eu morei 2 meses. Eu sinto vontade de mudar pra personagens, assim, tipo, ter um dia, sei lá, de repente cortar muito cabelo, deixar o cabelo crescer, pintar, mas aí em função do trabalho mesmo, não pessoal. Eu gosto de... eu me gosto. Não sei. Ai, difícil. Acho que alto astral. Eu sempre fui uma pessoa bem pra cima, assim. Preconceito, ignorância, gente que não tem empatia, isso me deixa bem frustrada com a humanidade. Assim, acho que às vezes eu sou um pouco reativa, eu tomo as coisas muito pra mim, fico matutando assim na cabeça, putz, mas aquilo aconteceu e às vezes já passou, sabe? Eu fico remoendo aquela coisa dentro de mim. Queria às vezes ser mais relax com algumas coisas. Eu tenho aqui em casa minha cuia, minha bomba, minha erva mate, que eu peço para meus pais trazerem sempre pra mim. Ou quando eu vou, eu compro lá. Que aqui é raro ter. E se tem, são umas que são muito fortes. Eu gosto de umas que tem misturinhas. Amo churrasco, sinto umas saudades. Mas às vezes tem uns amigos gaúchos que moram aqui, às vezes dá pra... O futebol sempre foi um programa de pai e filha pra mim. Eu sou filha única e aí meu pai encontrou nesse lugar um momento de conexão da gente, então a gente ia domingo no Beira-Rio. A época que o Inter foi campeão da Libertadores eu tava na escola, adolescência, então a gente super ia assistir os jogos, era um programa muito legal, mas aí hoje em dia não tem mais como fazer isso. Eu acho que a nossa novela ainda tem muita coisa pra falar e vai causar várias polêmicas e acho que vai ser muito interessante pra gente conhecer o outro e aprender um pouco sobre o outro de um ponto de vista diferente. Um conselho? Keila, amiga, pensa mais em você, para de pensar nos caras.